Agora, Bruno, entrando um pouquinho agora no mundo dos investimentos, Sim. qual o perfil de investidor do Bruno hoje? Como é que você diversifica os seus investimentos? Bom, eu diversifico em várias classes de ativos. O meu perfil eu considero até arrojado, porque é 100% renda variável. Só que tem um detalhe, a minha carteira de investimentos é uma carteira para aposentadoria. Então, algumas pessoas constroem uma carteira de investimentos pensando assim, eu vou começar a construir patrimônio, então eu vou ter o dinheiro ali do médio prazo, do curto prazo, e alguns sonhos ou realizações que quero fazer nesse período, daqui a 3, 4 anos. Então, faz muito sentido ter uma série de produtos que vão de encontro com esse objetivo financeiro, de prazos menores. Eu construí a minha carteira de investimentos exclusivamente para aposentadoria. Então, ponto final é para o longo prazo. Então, eu me dou o privilégio de ter uma carteira de 100% renda variável. Muitas pessoas acham que isso é um pouco arriscado demais, né? Mas talvez esteja indo de encontro também com o meu perfil. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, sempre fui muito otimista. Minha esposa até fala sobre isso. Você sempre acha que tudo vai dar certo. Então, eu tenho esse cuidado de falar sempre isso lá no canal, porque minha carteira, o pessoal vê só ações, fundos imobiliários e investimento no exterior. Não tem um CDB, não tem um LCI, não tem... É legal? É claro que é legal, para determinados objetivos. Para minha aposentadoria, eu pensei, bom, já que é bem para longo prazo, e como eu falei para vocês, né, eu planejei ela em 2017, comecei a fazer o primeiro aporte ali em maio de 2017, testando a corretora ainda, para ver como é que funciona. Tudo era novo para mim, né? Claro. Só que se eu pedir o dinheiro de volta, eles vão me dar o dinheiro? Né? Todo tipo de incerteza tinha na minha cabeça ainda. E em 2018 eu falei assim, não, aí eu desenhei meu projeto todinho, eu sempre gostei de me planejar bastante, sempre gostei muito de planilhas, Excel e tudo mais. Quando eu não usava a planilha do Excel, eu também utilizava até minha própria agenda, então tinha uma série de anotações, assim. Sempre gostei disso, né? De alguma forma tentar me antecipar ou planejar com bastante antecedência o que vai acontecer no futuro. A gente até brinca lá em casa de que há muitos anos atrás, eu falei assim para minha esposa assim, falei assim, bom, você vai fazer um curso técnico agora de enfermagem, hoje ela está na área de educação, né? Há muito tempo atrás, eu apoiei bastante ela também, né, em fazer esse curso técnico de enfermagem. Eu já planejava, bom, quando você tiver um curso técnico de enfermagem, você vai terminar o curso em tal ano, aí você vai passar um tempo de experiência, não sei o que, ainda no ano tal, você deve estar ganhando mais ou menos isso aqui. Aí, tipo assim, um exercício de imaginação meramente, né? Só que depois de muito tempo ela trabalhando na área já, eu fiquei impressionado quando eu abri minha planilha, tipo assim, de muitos anos atrás. Eu falei, Lucinha, quanto é que tu... O nome dela é Luciane, mas eu chamo ela de Lucinha, né? Eu falei assim, Lucinha, quanto é que tu tá ganhando hoje lá na empresa que tu trabalha? Ela falou assim, tanto. Eu falei assim, caramba, isso só pode ter sido sorte, né? Porque foi tipo assim, foi na mosca, errei por alguns reais, né? Tipo assim, tava na casa da centena ali, né? 2.100 e pouco, 3.100 e pouco, alguma coisa assim. Então, eu sempre gostei bastante de planejar. Então, falando novamente sobre a minha carteira, né? Quando eu planejei minha carteira, foi de 2018 até 2037. Então, tem um período aí de, sei lá, 20 anos praticamente, né? Então, bom, já como é para 20 anos, o que vai acontecer na política, na economia, o presidente que vai entrar, seja lá o que for, não vai ter tanta interferência na minha carteira assim. Então, eu vou colocar em renda variável, gostei, me entusiasmei assim com o mercado de renda variável. E ainda continuo entusiasmado, muito feliz em continuar investindo, e me sinto bem investindo e sem nenhum tipo de preocupação. Mas também fica o alerta também para as pessoas que têm projetos de construir uma carteira para prazos menores, ter esse cuidado, não ser 100% renda variável, a não ser que seja um perfil um pouquinho mais arrojado. Mais arrojado. E você, hoje, sua carteira, como é que está diversificada, Bruno? Por exemplo, fundos imobiliários, ações, investimento exterior... Como é que você diversifica? Sim, eu adotei já desde o começo, né, a intenção de investir em várias classes de ativos diferentes. Então, eu invisto em fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas. Lá no começo, e que é muito difícil você criar uma diversificação muito grande com pouco dinheiro, eu utilizei ETF. Então, tipo, BOVA11, IVVB11, né, e alguns fundos imobiliários. Eu me lembro que no começo foram 4 fundos imobiliários apenas, né? E aí foi aumentando o aporte e tal, e continuei. Depois aumentei um pouquinho mais de fundos imobiliários, Ibova 11, IVVB 11, mais fundos imobiliários, 10, 12, 14. Aí depois que Ibova 11 ganhou um corpo maior, eu falei assim, vou vender todo esse ETF do Ibova 11. Também já tinha estudado mais, já tinha aprendido mais, tinha mais maturidade em relação ao mundo da renda variável e das ações. Falei, tá na hora de vender Ibova 11 e comprar ações individualmente. Então, hoje, meu patrimônio, né, minha carteira está assim. Muitas ações de empresas brasileiras, muitos fundos imobiliários, né? E o ETF IVVB11 para dolarizar essa parte da carteira. Então,
Basicamente assim. Mas você sabe, a minha carteira hoje também 80% é renda variável. Aham. Eu tenho 80%. 20% eu tenho renda fixa. Sim. Mas as pessoas, às vezes, elas não têm o conhecimento. Quando a gente fala, poxa, 80% de renda variável, você é maluco. Só que elas não entendem que ao investir no exterior, a gente está investindo em dólar. Se acontecer um problema muito grande aqui no Brasil, o dólar vai disparar. Então você tem um equilíbrio, Sim. né? Ao mesmo tempo, fundos imobiliários é uma classe de ativos que, se você investir certinho, sem muito risco, escolher ativos mais seguros, também vai variar pouco. E você ainda vai ganhar aquele aluguel mensal. Até mesmo em ações, a gente pode incluir uma carteira de ações que é bem consolidada, empresas mais protetivas, que pagam bons dividendos. Então, apesar da gente falar 80%, 100% em renda variável, às vezes não tá tão arriscado, não é isso. Não quer dizer que o cara coloca, às vezes, 80% em renda fixa, mas os 20% que ele coloca em renda variável, ele vai colocar só em ações malucas. Sei lá, o cara quer a nova Magalu, o cara vai investir em Casas Bahia, vai investir na Oi. Investe em uma empresa que está em recuperação judicial. As lojas americanas. Aí o cara tem muito mais risco do que nós que estamos com maior percentual. Então depende. Dentro de renda variável dá pra gente trabalhar uma segurança. Sim. Agora, Bruno, uma curiosidade. Qual foi a sua primeira ação que você comprou na Bolsa de Valores? Então, por causa desse histórico, né, de ter BOVA11 por um grande período e depois resolver transformar isso em ações individualmente, quando eu vendi BOVA11, aí eu já tinha ali um capital para comprar, tipo, a minha primeira ação foi junto com mais 9. Então teve Petrobras, teve Vale, algumas estão até hoje na minha carteira, né? Então, mas não foi uma primeira ação, eu comprei tipo 10 de uma vez, né? Porque eu fiz exatamente isso. Vendi BOVA11, falei assim, vou montar uma carteira com, sei lá, 10, 12 empresas de uma vez. Dividi aquele capital em um montão de empresas e montei a posição. Aí você colocou Petro, Vale... Eu coloquei Gerdau também, deixa eu ver qual que eu consegui colocar na ocasião. Bom... Elétrica você deve ter colocado alguma, não? Elétrica devo ter colocado... Elétrica eu me lembro de que eu coloquei... Eu acho que coloquei Taesa também, que muita gente gosta, né? Mas assim, eu não tenho muita predileção por setor, né? O que eu adotei, depois de ter refletido sobre esse tema, como seria o meu modelo de investimento, né? Em adotar... características fundamentalistas para poder escolher ações, independente do setor. Então, eu acho que tem setores interessantes, sim. Muitas pessoas gostam de olhar para o setor na hora de investir, mas eu gosto de criar algumas condições antes de selecionar o setor. Porque eu entendo que um setor pode ser bastante promissor e não ter um ano bom, ou pode ser um setor em que algumas empresas vão muito bem e outras não. Então, a pessoa... Poxa, mas a empresa estava dentro daquele setor tão urgente, tão interessante e não foi bem, né? Porque não é só o setor também, tem a empresa e algumas características da empresa, né? A Vivo e a Oi é um exemplo claro, né? A Vivo é uma baita potência e a Oi à beira da falência. Sim, no setor elétrico também tem as geradoras, tem as transmissoras, as distribuidoras, né? Então que tem perfis bem diferentes, né? As distribuidoras têm alguns cuidados adicionais em relação ao tratamento com o cliente, por exemplo, que tem alguns indicadores ali que penalizam elas bastante, que é o DEC, o FEC, então... quando falta luz na casa de uma pessoa, por muito tempo, e a gente viveu recentemente em muitos casos no Brasil todo, né, de falta de luz, então existem, eu acho que, de alguma forma, uma imposição maior sobre distribuidores, então as geradoras são mais tranquilas, as transmissoras são mais tranquilas. Acho que talvez por isso que o pessoal gosta tanto de Taesa, né? Aliás, São Paulo ficou muito tempo aqui com problema de... Esses dias, né, que choveu bastante, né? Muitos bairros ficaram sem luz. Sim. E realmente, eu não gosto muito de trabalhar com distribuidor, porque... É o que a gente fala, né? Geradora e transmissora, você tem um cliente, geralmente. A distribuidora, você tem milhões de clientes, os problemas, eles aumentam bastante, né?